isso aí, galera, tudo bem com vocês? Vamos iniciando mais uma aula, mais um plantão de história. Na aula de hoje nós vamos falar sobre os 3 últimos presidentes antes do golpe da ditadura civil-militar no Brasil. A mesma habilidade que nós trabalhamos aí na aula passada. Então nós vemos aí a primeira figura, Juscelino Kubitschek, que governou o Brasil após o suicídio de Getúlio Vargas, de 55 a 60. No meio, a foto do meio, nós temos o senhor presidente Jânio Quadros, que governou o Brasil por apenas 9 meses. Foi um período muito curto. E depois João Goulart, de 61 a 64, o último presidente civil antes do golpe militar de 64. Nesta aula nós vamos ver um pouquinho da característica de governo de cada um deles. Vamos lá? Muito bem, Juscelino Kubitschek. Vamos ver os principais feitos aí, as principais características do governo de JK, como era conhecido. Juscelino Kubitschek, ele nasceu em Minas Gerais, era mineiro, né? Então, ele fez a sua campanha, né, prometendo fazer com que o Brasil crescesse, desenvolvesse em 5 anos o que o Brasil levaria 50 por outros governos, né? Então, na campanha dos 50 anos em 5, ou seja, ele pretendia desenvolver o Brasil em 5 anos de presidência. Obras que outros governos levariam 50 anos para cumprir, ele faria em 5. Né? Então, ele tinha um plano para desenvolver o Brasil. Este plano foi chamado de Plano de Metas, onde ele abriu o Brasil para os investimentos estrangeiros também. Né? Nós vimos que Getúlio Vargas fechou um pouco esses investimentos, né, no governo dele, no segundo governo de Vargas, e já Juscelino Kubitschek traz este plano de metas para o desenvolvimento no transporte, na energia, na educação e na alimentação. Se nós pararmos aí para pensar, foi as mesmas áreas que Juscelino Kubitschek ataca, são as áreas que o general Eurico Gaspar Dutra criou o plano SALT, Getúlio Vargas cria o plano Laffer para tentar atingir também esses pontos de transporte, energia, educação e alimentação, e agora Juscelino Kubitschek traz o plano de metas. Dentro deste plano de metas, o maior desenvolvimento que o Brasil alcançou foi na área dos transportes. E um outro fator importante, uma outra característica importante do governo de Juscelino foi a construção da nova capital federal, Brasília, né? A capital do Brasil era o Rio de Janeiro, e com Juscelino Kubitschek, em 1960, é inaugurada a nova capital federal, que passa a ser Brasília. Ok? Vamos lá. Vamos agora ver um pouquinho sobre o Jânio Quadros, né, que assume o governo após Juscelino Kubitschek. Jânio Quadros é eleito em 1960 e assume em 1961. E teve um governo bem conturbado, né? Apenas 9 meses de governo. Ele fez a sua campanha, a campanha da vassoura, onde ele prometia varrer para fora do país toda a corrupção que atrapalhava o desenvolvimento do Brasil. Bom, dentro do seu governo, dos seus 9 meses de governo, ele diminuiu créditos aos empresários. Né? Os empresários aí tiveram créditos, linhas de créditos a menos para empréstimos em bancos nacionais. Né? Ele fez essa diminuição de créditos. Ao mesmo tempo, congelou os salários dos trabalhadores. Essas medidas foram medidas para tentar minimizar a dívida que o Brasil adquiriu no governo de Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek fez grandes investimentos, trouxe grandes indústrias, trouxe uma certa modernização para o Brasil, levou asfalto para muitos lugares, porém alguém tinha que pagar essa conta. E Jânio Quadros, precisando de dinheiro para pagar essas contas, esses empréstimos que Juscelino fez, ele resolve ter essas ações. Diminuir os créditos, congelar salários, né? E ainda ele corta os benefícios em relação ao petróleo e ao trigo, fazendo com que o preço de combustíveis e dos pães aqui no Brasil aumentassem 100%. Isso, logicamente, vai gerar um grande descontentamento da sociedade brasileira. Ok? Logo depois, ele nega-se a manter alinhamento com os Estados Unidos, né? Tanto Juscelino Kubitschek aí quanto Getúlio Vargas haviam feito
alianças comerciais, né, estavam bem alinhados com os Estados Unidos. O Dutra, lá na Guerra Fria, se alinha aos Estados Unidos, mas Jânio Quadros busca uma independência do Brasil, né, nessa questão de ser dependente dos Estados Unidos. E ele começa uma aproximação, né, começa a ter políticas com a União Soviética e com a China, dois países que durante a Guerra Fria eram assumidamente comunistas. Então o Brasil vai deixando de lado o alinhamento, né, a amizade com os Estados Unidos, e começa a se aproximar da União Soviética e da China, que eram rivais dos Estados Unidos, né? E isso vai trazer um grande problema. E, além do mais, ele um dos fatores decisivos para a queda de Jânio Quadros foi a condecoração do Cruzeiro do Sul, né? É uma honraria mais alta da nação brasileira, né? Uma homenagem ao ex-guerrilheiro Che Guevara, que era ministro cubano, né? Lembrando aí, nós vamos ver nas próximas aulas sobre a Guerra Fria, Estados Unidos, União Soviética, Cuba, havia um grande conflito entre esses países. E quando Jânio Quadros homenageia o guerrilheiro, né, Che Guevara, que era ministro cubano, os militares aqui no Brasil, os empresários, a sociedade no geral, começa a acreditar e a acusar Jânio Quadros de preparar um golpe, de tentar implantar uma ditadura comunista no Brasil, né? Diante dessa acusação, Jânio Quadros resolve renunciar ao cargo de presidente em agosto, né? Então 8 meses aí de governo de Jânio Quadros. Jânio Quadros esperava que esta renúncia fizesse com que o povo levasse ele de volta ao poder, mas isso não aconteceu e Jânio Quadros acaba deixando a presidência do Brasil 8 meses aí após a sua posse. Diante disso, quem assume a presidência é o vice-presidente João Goulart. João Goulart era vice-presidente de Jânio Quadros, então João Goulart assume como presidente do Brasil. E o governo dele também foi caracterizado por vários conflitos, né? Então ele assume em setembro de 61, né? Vimos que Jânio Quadros saiu em agosto de 61, um mês depois, João Goulart assume a presidência. Dentro do seu governo há grandes tensões, tanto na esfera civil quanto na esfera militar, né? A população, ainda com medo da aproximação do Brasil com a União Soviética, com a China, com o comunismo, e João Goulart ele traz consigo ideias muito semelhantes a essas ideias aí socialistas, né? Então começam várias conspirações dos militares para tentar tirar João Goulart do poder de qualquer maneira, né? Além dessas conspirações, as medidas, a política adotada por João Goulart vai trazer grandes desajustes econômicos para o Brasil. O Brasil caminhava em um ritmo ali alinhado com os Estados Unidos, mas como nós vimos que Jânio Quadros sai desse alinhamento, João Goulart segue o mesmo caminho que Jânio Quadros, saindo deste alinhamento, né? Bom, e aí João Goulart ele tenta criar várias reformas no Brasil. A reforma agrária, a reforma bancária, a reforma tributária. E isso vai mexer com os grandes, com os poderosos aqui no Brasil, com os mais ricos, os latifundiários, os fazendeiros, os bancários, os grandes empresários, que vão começar uma grande campanha contra João Goulart, né? Então militares, o alto clero da igreja, né, a igreja católica sobretudo, né, os grandes líderes da igreja católica no Brasil começaram a se opor contra João Goulart pelo medo que João Goulart pudesse trazer aqui para o Brasil o comunismo, o socialismo, né? Então empresários, jornais eram seus grandes opositores, né? Vários jornais aqui do Brasil usavam esses meios de comunicação para acusar e denunciar João Goulart de diversos acontecimentos. E aí o grande acontecimento de todos vai ser aí a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, onde mais de 300 mil pessoas se reúnem em São Paulo e fazem uma grande marcha contra o presidente João Goulart, né? E essa marcha foi caracterizada de Família com Deus pela Liberdade, né? Foi convocada por líderes religiosos, por esses empresários e por esses militares, com o intuito de manifestar contra João Goulart.
E aí, no dia 1º de abril de 1964, João Goulart sofre um golpe e está instalada a ditadura militar no Brasil, que nós vamos ver na próxima aula. Assistam os próximos vídeos para entender um pouquinho melhor sobre cada um dos presidentes. Assistam, no fim deste formulário, nós temos o filme Batismo de Sangue. É 1h30 de filme, é um filme brasileiro que retrata muito bem a ditadura militar, ok? Até mais, aguardo todos vocês no plantão.